subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos adultos, que tem como título geral, Os Valores do Reino de Deus. Nesta lição, nós daremos continuidade, obviamente, ao Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que está baseado, no caso da lição de hoje, no capítulo de número 6, versículo 19 a 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Dentro dessa premissa, nós vamos trabalhar a questão de não valorizar tanto as coisas da terra como que se faz hoje, não é? Nós vamos ver as observações que Jesus fez com respeito a onde está o coração do homem, assim estará também, aonde estará o tesouro, assim estará o coração do homem. Jesus faz uma advertência, né? E ele aponta aqui alguns problemas que devemos evitar, devemos ter cuidado e evitar toda essa problemática aqui que Jesus aponta. Jesus, ele não deixa por menos, o Jesus não deixa passar, e ele vai exortando os seus, baseado no que ele trouxe para doutrinar a sua igreja, não é? Então nós vamos aprender nesse instante assuntos totalmente ligados ao Sermão do Monte e com as exortações de Cristo Jesus para a vida, para a nossa vida, para a vida da igreja, enfim, para a vida de todos nós que servimos ao Senhor, né? Somos agradecidos por esta oportunidade de estarmos aqui, né? Glorificando a Deus e exaltando-o na beleza da sua santidade. Nós estaremos vendo tudo quanto Deus tem trabalhado para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Então nós vamos trabalhar isso aí a partir de agora, tá certo? Muito bem. No capítulo 6 do Evangelho que Mateus escreveu, Jesus faz algumas observações e nós vamos ver nesse texto perguntas tais como: o que significa não ajuntar tesouro na terra? Outras perguntas: o que significa onde está o teu tesouro, aí está o teu coração? O que significa onde os ladrões não minam e nem roubam? O que não devemos juntar nessa terra? Quais são os tesouros da terra? Porque para nós existe riqueza e tesouros, não é? Quais os tesouros do Evangelho? Nós queremos responder estas e outras perguntas aqui agora no canal Rascunho da IBD. Portanto, não perca, não saia daí. Já estaremos lecionando esta matéria. Glória a Deus, né? Já estaremos lecionando a matéria proposta, ok? Muito bem. Então, nós vamos observar na nossa lição que ela é dividida em tópico, como já sabemos, 3 tópicos, né? O primeiro tópico nos fala assim: riqueza no céu e riqueza na terra. O segundo tópico vai nos apontar assim. Veremos o que diz o segundo tópico, né? A idolatria ao dinheiro. O terceiro tópico é vivendo a quietude espiritual em Deus, né? Então podemos observar todas as informações pertinentes de Jesus com respeito aos cuidados que nós devemos ter ao possuir alguma coisa, né? Porque a vontade de Deus não é que pereçamos ou vivemos de mendicância, não. A vontade de Deus é que tenhamos o necessário, né? E que também repartimos com o que temos, com os nossos irmãos, né? São doutrinas basilar do cristianismo, né? E daqueles que servem
a Cristo, obviamente. Então, no capítulo 6, verso de número 19, o texto nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consome, e onde o ladrão minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde a terra, nem a traça, nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, e de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosamente por vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que nem semeia, nem cega, nem ajuntei em seu celeiro. O Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor que elas? E o qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui tem as respostas, as perguntas de Jesus e os confrontos que Jesus faz a atos que realmente não o agrada. Ajuntai tesouro no céu pode ser ajunteis ou ajuntai, é uma parafrase assim, como poderia dizer assim, não dê prioridade a isso, mas dê prioridade àquilo, né? Seria como dizer isso. Então, essa passagem não quer dizer que é pecado ter bens, ter propriedade, provisões, não. Como seguro pleno de saúde, poupança, e homem ter de bem recebeu a herança de seus pais, ou deixar a herança para os filhos, enfim, nada disso está dentro desse contexto. Em Provérbios capítulo 13, versículo 22 e 2 Coríntios 12, 14, não é? Mas para vós, ou seja, a atualizada revista Almeida, revista atualizada, ela deixa claro que o desejo de receber o galardão no céu não é, o desejo de receber galardão no reino não é pecado. O problema está em querer recebê-lo totalmente aqui e agora, não é? Então não podemos levar nada material conosco, não é? A priori, caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso, né? E se põe em bolso, mas não leva nada, enfim. Então, o que Jesus está trazendo é que temos que ter o necessário para que vivamos bem, sim, mas o necessário tendo a hombridade, tendo a humildade de compartilhar com aquele que não tem. Então, não podemos levar nada material conosco, não podemos investir, né? Mas podemos investir agora, colher os bens imperecíveis do futuro, né? Então, quando Jesus trabalha no versículo 20 e 26, ele chama a atenção dos cristãos que deve estar voltada para o tesouro do céu. Ele chama a atenção dos cristãos dentro dessa proposta, né, para que tenha atenção ao tesouro do céu. A palavra tesouro implica aqui em acréscimo, em acúmulo de bens, né? Ambos os tesouros são condicionados a um lugar, o que se encontra na terra ou no céu, né? Então o conceito de juntar no céu não é sinal de algo que merecemos, mas de recompensa dadas pelas obras de fé, como nos mostra aí vários ensinamentos de Jesus, né? E a concentração de nossos esforços, que revelará aí onde nosso coração está, ok? Então, dentro do texto do primeiro tópico da lição, primeira introdução nos diz assim: nessa lição
veremos que jamais devemos colocar nossa esperança em bens materiais, né? Mas sim, colocar nossa esperança em Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 17. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, né? de juntarmos tesouro neste mundo, e sobre a ansiedade, né? O tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, como eu já disse, não significa isso. Significa como administrar isso, né? Como lidar com isso. Então, por exemplo, no primeiro tópico diz assim: riqueza no céu e riqueza na terra. Uma conciliação impossível. Não há conciliação entre a riqueza no céu com a riqueza na terra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não há consonância, não vai... É improvável essa conciliação. Por quê? No novo nascimento somos nova criatura e não devemos aí novamente ser dominados pelas concupiscências dos nossos olhos, né? Então, nem da soberba, nem deste mundo. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus ele passou pelo processo da tentação, no capítulo 4, verso de 1 a 11, e isso os jovens estão estudando, né? Estudaram a lição 9, tentação de Jesus no deserto, e nesse domingo os jovens estarão estudando sobre a tentação no templo, que é a segunda tentação de Mateus, explora isso nesse capítulo 4, né? Então, voltando aqui, foi um oferecimento do reino desse mundo, que o Satanás estava oferecendo o que ele não tinha, certo? Porque ele não tinha reino nenhum, mas ele entendeu que o reino desse mundo ele podia oferecer a Jesus. Então Jesus rejeitou tal proposta de forma imediata, pois seu coração não estava nas coisas desse mundo. Então Jesus rejeitou isso de forma cabal, de forma sumária, não dando brecha nenhuma, ok? Dentro do subtópico 2, o texto diz assim: tesouros do céu e tesouro na terra. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus, né, em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais. Hoje não é diferente. Ponto. Hoje querem ter bens materiais, muitos que se despregueiram, quer tirar lã das ovelhas, atrapalham os trabalhos, não desenvolvem. Outros são parasitas, estão na igreja só para pregar. Se não der para pregar, eles ficam nervosos, ficam bravos. Precisam aprender com Jesus. Precisa aprender com o Sermão do Monte. Primeiro, produza em casa. Produza onde você está. Produza, não é? Não seja parasita da fé. Não seja parasita de púlpitos, né? Nos púlpitos de hoje tem lugar que dá até água de coco, né? Água de coco. Água mineral não se fala, né? Isso todo mundo toma. No Nordeste não é bem assim, não. De onde eu sou oriundo não é bem assim, né? Não tem essas benesses todas, né? Mas mesmo assim, além disso tudo, o camarada quer uma oferta. E dependendo, eu mesmo já fui abordado depois de uma pregação muito ruim de um cidadão, né? E ele disse: agora minha oferta é R$1.000. E eu tinha acertado uma oferta, um valor com ele, metade disso. E ele disse: não, eu quero, porque tem que pagar a prestação do carro, como que eu tivesse alguma coisa a ver com a prestação do carro dele, né? E isso traz constrangimento. Então esse camarada é um camarada comprado, né? Realmente é deprimente o que vemos nos dias de hoje. E esses camaradas estão ligados aí a essa ganância, né? E Jesus estava retaliando a posição dos escribas e fariseus. Então tenhamos cuidado. Isso, a Bíblia diz: de graça dai o que de graça recebei. Se você vive integralmente para a obra de Deus, é uma coisa. Mas se você vai entregar uma palavra de Deus em algum lugar, precisa cobrar, é tenso, né? Então, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava ordenando ou condenando adquirir bens, não. Pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, Isaac, Jacó, Salomão. Esses homens foram ricos, né? Se vemos Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 24, Gênesis capítulo 26, vamos ver Isaac, falando da riqueza de Isaac. Se vamos ver no capítulo 26, vamos ver falar de Isaac. No capítulo 30 nós vamos ver falar de Isaac, de Jacó. Depois em 2 Crônicas capítulo de número 1, versículo 12,
nós vamos ouvir falar de Salomão. Então esses homens, eles tinham sim riqueza, mas eles não colocaram totalmente seu coração nisso, eles cuidaram-se disso. Então, no versículo 20 e 21, Jesus chama atenção aqui, apontando para essa questão, para que o cristão dê atenção às coisas do reino dos céus, né? O conceito aqui fala de termos de adquirirmos bem, né? Como nos mostra vários ensinamentos de Jesus. Então, já no versículo 22 a seguir, Paulo vai trazer uma palavra em Gálatas capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: quem vos fascinou, a palavra fascinou aqui, ou fascinar, fascinou no caso, quem vos fascinou, né? Ele indica aí que iludiu. Quem te iludiu é isso? Perante os olhos de Jesus Cristo, já foi representado como crucificado. O conceito aqui está baseado na antiga concepção de que os olhos são as janelas pelas quais a luz entra no corpo. Isso é os conceitos, concepção antiga, né? E que realmente é um fato. Então, no capítulo 6, versículo 24, Mamon, que o texto fala de Mamon, se refere às riquezas, ou dinheiros, ou bens materiais. Ninguém pode servir a dois senhores. Mamon nos encoraja a juntar bens materiais para desfrutarmos deles agora. Mas Jesus nos aconselha a investirmos em nosso futuro com uma entrega total a Ele, entendeu? Então precisamos ter cuidado com isso. Já no versículo 25, depois de mostrar todo o perigo de viver uma função de juntar bens materiais, Jesus agora ele trata de uma tendência, de uma tendência igualmente perigosa e preocupante. Era uma preocupação daqueles dias. Não andei cuidadosos. A palavra no grego aí é merinão, que quer dizer não fiques ansioso. A ansiedade é uma preocupação exagerada, uma preocupação antecipada, E essa preocupação antecipada, sendo exagerada, ela preocupa bastante, trazendo ansiedade, de forma, querendo as coisas de forma imediata, Então, que leva as pessoas a terem problemas graves, É diferente de ter cuidado com precaução, com fé. Portanto, até mesmo sobre os pobres, por exemplo, não precisam preocupar-se com o que vão comer, com o que vão vestir. Mas a vida é mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta, Então, a vida é mais do que o mantimento e o corpo é mais do que a vestimenta. Então, essa pergunta indica que o equilíbrio mental e interior deve vir do espírito do homem e não da provisão material. Não é pela provisão que você tem essa tranquilidade toda. Então, colocar o coração nos bens materiais preocupa-se com a falta deles, de viver sempre inseguro e de privar a si mesmo de receber as bênçãos espirituais de Deus. No versículo 27 do texto proposto na lição, na leitura bíblica em classe, digo mais uma vez, leitura bíblica em classe, esse texto é para ser lido na classe lá nos alunos, E a estrutura aqui, provavelmente, como está escrito no versículo 27, está escrito assim: qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estrutura? A estrutura aqui alude a tempo, é a duração da vida, a idade. Côvado aqui alude ao período de tempo e não uma distância, ok? É isso que diz o texto. Mas o que significa não ajunteis tesouro na terra? No versículo 9, onde há traça e ferrugem, tudo consome, os ladrões minam e roubam. Então ele fala claramente da mentalidade mundana, de entesourar coisas sem valor, que é tão comum atualmente, nos dias atuais. Então a pergunta surge, quais são os valores, como pode ser tesouro? A pergunta é, se são coisas sem valor, como pode ser tesouro? Vem essas perguntas, porque são coisas terrenas, elas são supérfluas, elas vão ficar, elas vão passar, Elas vão passar. Aí os ladrões não minam e nem roubam. No versículo 19, Jesus alude: não ajunteis tesouro na terra,
onde a traça e o ferrugem consome, e o ladrão minam e roubam. No versículo 20 ele completa dizendo, mas, né, ele orienta, aliás, mas ajuntai tesouro na terra, no céu, aliás, no céu, onde a traça onde nem a traça e nem o ferrugem consome, né? Onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração, né? Texto que Jesus explica. Por que não devemos ajuntar tesouro na terra? Ele explica por que de não ajuntar o tesouro nessa terra. Então ele ensina que aqui a traça e ferrugem consome, os ladrões roubam, mas por mais grandioso ou poderoso seja o matrimônio de alguém, né, com certeza sofrerá um dia desgaste do tempo, ficará velho, precisará de reforma ou ainda poderá deixar de existir. Essa é a base que Jesus usou para instruir dentro desses textos, né? E no segundo texto, no segundo tópico, o texto diz assim, a idolatria ao dinheiro, né? O coração no lugar certo, segundo subtópico. Primeiro subtópico, nossos corações não podem estar apegados nas coisas desse mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus, né? Que em breve Cristo voltará para arrebatar sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas no fogo. Então teremos de prestar conta como um mordomo de tudo que fizermos. Tudo que fizermos, nós vamos prestar conta, né, de tudo que fomos feitos, dos bens, do talento. Então, segundo a palavra do mordomo infiel, por exemplo, em Lucas 16, verso de número 1 a 13, segundo a Bíblia, a injustiça e a cobiça e o poder são comumente envolvidos na acumulação de empregos de riqueza deste mundo. Né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai fazer esse apontamento, que o comentarista faz esse apontamento. Não é? Então, quais são os tesouros na terra? Aqui Jesus ele faz um contraste, no caso, do tesouro na terra com o tesouro do céu. Então ele ensina que as nossas posses, aquisições terrenas, são vulneráveis e temporais, né? Onde a traça e o ferrugem destrói, os ladrões minam, né? E arrombam, furtam. Então Jesus instrui os crentes a acumular tesouro no céu, e em vez de acumular tesouro na terra. E para onde? Para quê? Para nós. Porque para nós existem riquezas e tesouro. Porque para nós são dinheiro, riqueza e tesouro são dinheiros, grandes mansões, carros luxuosos, enfim, bens materiais. Para Deus existe coisa muito mais valiosa do que esta. Todavia, Ele pode também presentear seus servos com isso com qualquer coisa que Ele queira assim fazer, né? Mas que Ele existe estas prioridades, as bênçãos espirituais e a salvação. É isso que Jesus está trabalhando, né? A proposta é esta aqui. Então, quais são os tesouros do Evangelho? Muito bem, fazendo esse apontamento aqui. Os tesouros do Evangelho são os pacíficos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, né? Esse ajunta tesouro no céu, pois recebe a graça de Deus, ou seja, a salvação, pagam a Deus dando a graça ao próximo, né? E o Evangelho é simples para nós que complicamos. Então, baseado nessas bases que Jesus propôs no texto, né, nós precisamos cada dia mais descomplicar tudo isso para que possamos estar vivos e estar apontando para a nossa salvação, né? Vivendo a nossa salvação. No terceiro subtópico da lição, do tópico 2, está escrito assim: riquezas condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, conforme eu já disse, né, no capítulo 12 de Lucas, versículo 13 a 21, Jesus aponta 3 erros cometidos por aquele homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo que a sua alma precisava era de bens materiais. No segundo erro, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro,
Hoje não muda muito não, tem muita gente assim dentro dos bancos das igrejas institucionais, muita gente, né? Hoje muita gente abrindo supostas igrejas para ganhar fama e ganhar também dinheiro, então tem muita gente vivendo nessa bancarrota, ok? Tenha cuidado, tenhamos nosso cuidado. O terceiro ponto aqui, importante que Jesus faz a menção, apontando os três erros, é que o terceiro erro, ele acredita que deve acreditar, o terceiro erro era de acreditar, aliás, que deveria viver tempo suficiente para desfrutar de tudo. Se esquecia que logo seria intimado para comparecer perante Deus, né? Então morre, deixa tudo aí e ainda deixa problema, muitas das vezes, né? Então Jesus condena tanto o egoísmo adquirido das riquezas, quanto também a confiança nela. É isso que Jesus está dizendo, né? Se você tem bem, se você é bem sucedido, glória a Deus por isso. Mas não fique altruísta que você não é melhor que ninguém. Você não é melhor e nem maior que ninguém. Você é igual a qualquer um, né? E se você tem bens hoje, amanhã pode não ter. A vida na terra é assim, né? Você pode ter e amanhã pode não ter. E quando descer a tumba fria, aí é que não terá mesmo, né? Aí morre, os vermes comem o seu corpo e o camarada morre sem paz e sem esperança, ok? E assim sucessivamente. No terceiro tópico, nós vamos encontrar a bases para vivendo na quietude espiritual em Deus, ou seja, está esperando no Senhor. Então, os males advindos da preocupação devem estar sempre alerta, pois não somente o mamão pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro, né, e com as nossas substâncias podem comprometer aí a nossa vida espiritual, a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, né? Pois temos um Deus e que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Salmos 23, verso 1. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos, né? Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraídos em muitos serviços, né? Então, quando não temos equilíbrio, a preocupação e os serviços em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisa ter cuidado com esse serviço em excesso, que esse tempo de só serviço, só é tipo o sanguessuga, dá, e aquele prejuízo deixa a família de lado. Quando for perceber, já perdeu bastante valores, né? E é preciso ter cuidado com isso. Um dia desses, conversando com o auxiliar da igreja, o presbítero Pedro, e ele fazendo menção que toma café com seus filhos, né? Com os pequenos, né? E vai a saudação de paz aqui para o presbítero Pedro, né? E a sua família. E ele dizia e eu dizia a ele, incentivando ele que continuasse a fazer isso, porque isso é nobre. Isso, antes de ir para o trabalho, ele tomar café, antes de levar os meninos na escola, antes de ele ir ao trabalho, ele tomar café com a sua família, né? Com seus filhos. Isso é muito bom. Cria um laço inquebrável, cria um laço que não se despedaça, porque a maior parte dos problemas sociais, uma boa parte deles que temos, e até mesmo na igreja, são essa dissolução dos laços familiares, né? Que se perderam em muitos lares, né? Existe um egoísmo, cada um faz a sua parte, parece que são inimigos em casa, né? Isso sim tem trazido prejuízos e escabrosos, com falta de coesão na família, de comunicação, de até mesmo o pai não dá atenção para os seus filhos, precisam cuidar da família, precisa também dar atenção para os seus filhos. Então temos que ter cuidado com os trabalhos e com as preocupações em excesso. Isso vai roubar a comunhão com Deus, né? Nós precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante, a nossa devoção, é a adoração a Deus e o cuidado com a nossa
família. Glória a Deus, né? Então, no segundo tópico do terceiro, no segundo subtópico do terceiro tópico está escrito assim: vivendo sem inquietação, né? Então, o materialismo afastou o homem de Deus, o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato à natureza, né? Então, da qual ele poderia extrair grandes e preciosas lições, né? Ele poderia extrair isso tudo, grandes e preciosas lições, mas as preocupações, a inquietação tirou de muitos lares, de muitos homens, essa tranquilidade, essa simplicidade, né? Esse contato com a natureza, o contato com pessoas, e assim sucessivamente. Se podemos viver sem inquietação, quando tomarmos consciência de que nossos filhos, que somos filhos de Deus, aí nós precisamos ter cuidado com toda essa demanda que Deus tem proposto a nós. Então, quando vamos ver que os bens materiais terrenos e os bens espirituais são irreconciliáveis, é uma conciliação impossível. Então precisamos ter sim os nossos cuidados, trabalhar sim, ganhar o nosso dinheiro sim para sustentar e manter a família, mas não é isso só. Precisa sair, precisa passear, precisa estar com os filhos, precisa sorrir, precisa até mesmo as broncas, faz parte, né? E assim aquela conversa, aquela DR, né? E assim sucessivamente faz parte para fazer alguns ajustes que precisa na família. Então, o trabalho é necessário em parte, mas não é tudo também. Senão você acaba trabalhando muito, pode até correr atrás dos bens materiais, mas perde o bem mais precioso, que é a tranquilidade, é a paz e também a sua família, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue trabalhando e falando poderosamente nos nossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas. Na próxima aula, aula de número 11, estaremos estudando sendo cauteloso nas opiniões. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.